fala sério e a gente tem que enfrentar tudo que vier pela frente. Vikings. Ou um exército romano. Haja sangue frio pra encarar tanta tensão. Tô aqui. Perfeito. Séries são emocionantes. Mas não tem nada como a vida real. Para a nova temporada da sua vida, novo Renault Duster. Loja das Torcidas, no Bragança Garden Shopping. Loja das Torcidas, no Bragança Garden Shopping. Você já pensou em encontrar tudo o que precisa em um só lugar? Bragança Embalagens com você desde 1991. Mais de 5.000 itens em estoque, 1.000 metros de loja, fácil acesso e amplo estacionamento. Embalagens, descartáveis, produtos de limpeza, papelaria office, utilidades em geral, artigos para copa e cozinha. Bragança Embalagens, na Avenida Santa Isabel 703, na Vila Aparecida. Também tem disque entrega pelo 11 40 35 5500. Veja mais em nossas redes sociais. Venha, você vai gostar. Banca da Andréia no Mercado Municipal. Tudo fresquinho e com a qualidade que só a Banca da Andréia tem. Frutas, legumes e verduras para você e sua família. Entrega a domicílio 11 99944 8479. Banca da Andréia no Mercado Municipal. Bora Viver Turismo, viagens nacionais e internacionais. Venha conhecer as maravilhas do Brasil e do mundo com a Bora Viver Turismo. Passagens aéreas, reserva de hotéis, seguro viagem, resort, ingressos, cruzeiros e tudo para a sua viagem e de sua família. Consulte valores e formas de pagamento. Bora Viver Turismo. Ligue 4603-4908 ou 99648-2447. Nas redes sociais. Bora Viver Turismo. Odonto X, diagnósticos odontológicos por imagem. Aqui você não precisa agendar o seu horário. Temos uma equipe especializada, sempre pronta para atender você. Tomografia, documentação ortodôntica, panorâmica e agora também escaneamento intraoral. Odonto X, Rua Santa Clara, 371. Telefone 40 34 22 34. Acesse nosso site odontoxdiagnósticos.com.br. More Autopeças, tudo em peças automotivas, nacionais e importadas. Tudo para o seu carro você encontra na More Autopeças. Óleos, lubrificantes, acessórios, tudo está aqui, com grande estoque para você. More Autopeças, Avenida Santa Isabel, 618, Vila Aparecida. Ligue 2473-6956 ou no WhatsApp 99542-0397. More Autopeças. Atenção, torcedor do Brasil, tá tudo pronto, vai começar os corneteiros, o time já está escalado. Corneteiros com o palmeirense Wagner Neres na zaga. No meio só poderia ser o São Paulino Silas Costa. Na linha de frente, o maluqueiro e sofredor é Elber Foltran. É ele mesmo, qualquer semelhança é mera coincidência. E liberado do asilo tem o santista Luiz Carlos, representando a torcida não tão jovem. 2000 anos depois. Sob o comando do professor Sérgio Loreto, esse entende muito. Sabia não? Ainda à disposição e disposto a participar da pelada tem Ricardo Vieira. Ninguém sabe por que é conhecido por Doca.
e o coroinha Pietro Loneto. Esse é o Faz Tudo da galera. Corneteiros, quero ver quem aguenta essa turma. Corneteiros. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos no ar, diretor? Tá tudo bem? Sejam todos bem-vindos, corneteiros de hoje. E hoje é dia 11 de maio de 2020. Um programa especial, porque além de todos os nossos corneteiros, José Roberto Lux, o Zé Boquinha, também vai estar com a gente. Vamos lá? Vamos colocar o pessoal aí na tela. E olha aí, José Roberto Lux, Zé Boquinha, corneteiros hoje com essa presença ilustre. Seja bem-vindo. Tudo bem, Zé Boquinha? Boa noite. Boa noite, Loredo. Quanto tempo a gente não trabalha junto, né? Saudades da Rádio ESPN. E um prazer estar junto com os corneteiros. Mais um corneta que se junta ao grupo aí. Pode contar comigo. O pessoal estava falando hoje aqui nas redes sociais, e os amigos, né, Maurício Rossi, tanta gente falando, o Zé Boquinha, vai estar no lugar certo, no meio dos corneteiros. Mas é isso mesmo, né? E o programa é descontraído, é legal demais. Vamos apresentar os outros corneteiros nessa segunda-feira especial. Se tiver pergunta aí ao Zé Boquinha, mande pra gente. E eu começo com o Wagner Neres, no palmeirense Wagner Neres, para trazer também o seu boa noite. Tudo bem, Wagner? Cabeção. Tá sem som. O áudio do Wagner caiu, hein? Sem som, Wagner Neres? Tá sem áudio, Wagner. Sem som, Wagner Neres. Então, segura aí, Wagner Neres. O Maloca tá aí ao seu lado. Fala você, Maloca. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Antes que eu esqueça, Wagner, segura aqui, pega no meio e balança, vai se catar. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença do convidado, o Zé Boquinha na garrafa aí. E vamos que vamos, cara. Vamos ver se o cara sabe alguma coisa de basquete. Falaram que ele entende um pouquinho, já treinou, já jogou. Saber qual é que é dele, né? Vamos ver. Eu quero ver você desafiar o homem depois, viu, Maloca? Você fica brincando aí com o Zé Boquinha, depois eu quero ver. Ô, Silas Costa, seja bem-vindo, hein, Silas? Tá tudo bem? Ô, Loredo, boa noite. Alguém tem que ser educado nesse programa aqui, né, cara? Zé Boquinha, seja bem-vindo. A informação é que realmente você é mais um dos nossos aí, é um corneta de plantão mesmo. Seja bem-vindo, obrigado aí pela presença. E vamos falar bastante hoje sobre futebol, mas também sobre basquetebol, né, cara? Que o país já teve grandes jogadores aí, grandes técnicos. Tá um pouco agora complicado, mas temos chance ainda. Boa noite aí, Loredo. Boa noite, rapaziada. Valeu, Silas. Boa noite. Tio Luiz, tá tudo bem, tio Luiz? O nosso santista, também aqui nos corneteiros. Muita gente já acompanhando o programa. Tá tudo bem, tio Luiz? Boa noite. Rapaz, tudo bem aqui, viu? Estamos aí driblando todo mundo, fazendo o que dá para fazer. E, pô, um convidado de honra aí, rapaz. Olha, eu fui tentar ler sobre o nosso amigo aí, o Zé Boquinha. Pelo amor de Deus, que currículo invejável, cara. Não faz pergunta de basquete, não. Nós vamos passar vergonha. Vamos falar de outro tipo de esporte. E o cara conhece tudo de basquete. Viu? Tá ouvindo aí, ó, Maloca? Faça outra pergunta. Boquinha, prazer ter você aqui junto com a gente aqui. E vai desculpar, mas nós vamos brincar o tempo todo aí, viu? Grande abraço aí. É isso, até pode brincar, o Zé gosta das brincadeiras, não tem problema. Viu, Wagner Neres? Você parece que tá com medo, não quis falar na primeira intervenção aí. Tudo bem, Wagner? Boa noite. Som voltou, queria desejar boa noite a todos, meus amigos aqui presentes toda segunda-feira. A gente finalmente vai ter futebol, parece, né? A gente já tem notícias aí sobre o retorno do futebol na Alemanha. A Premier League também sinalizou um possível retorno e dá boas-vindas aí ao nosso convidado, né? A gente tem pergunta sim. O Elber falou que vai perguntar de basquete. Eu também, aliás, eu tenho, ô Silas, não sei se você já viu, cara. Netflix agora tá com um documentário sobre o Michael Jordan. Impressionante, cara. Impressionante. Isso que é legal mesmo. Não vi ainda não, eu tenho assistido, é o que restou, né? A gente ficar caçando coisa de esporte para assistir
E esse documentário é sensacional, mas a gente vai fazer as perguntas depois pro nosso convidado, pode deixar. Mas domingo... Tá vendo só? Todo mundo já, né, apresentado aqui, Zé. E olha, tem muita gente mandando um abraço aqui. A Zazá tá já acompanhando. O Fábio Luiz, o Léo Bertolotti, o Daniel Cowboy, o Michael Cândido, o Valdeci Araújo, o Sérgio Ricardo, o Júnior Bassi, o Dionísio Silva, o Alexandre Melo, a Camila Jesuato, o Cláudio Ribeiro, enfim, o Rodrigo Espada Rodrigues já com a gente também. Muita gente chegando e já tem um recado aí para o nosso convidado. Olha lá, ô Zé Boquinha, tem alguém aqui também querendo mandar uma mensagem, falar alguma coisa para você? Então vamos colocar aí na tela dos corneteiros, vamos lá. Vamos. A primeira transmissão de basquete que eu fiz foi por acaso. No final de 2005, escalas de plantão, de final de ano, todos os narradores com experiência no basquete estavam de folga ao mesmo tempo. E eu fui escalado para uma partida no dia 30 de dezembro de 2005, um jogo de NBA. E lá estava como comentarista Zé Boquinha. Eu contei para ele antes do jogo começar que eu acompanhava o esporte, mas nunca tinha narrado basquete. Ele me disse, fica tranquilo, garoto, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. E foram 15 anos de parceria, com o prazer de coberturas, inclusive, in loco, em finais. E fora o trabalho profissional, a amizade. Né? Vejo como um irmão mais velho, quase um pai. E a gente conversou muito, trocou muita ideia ao longo desses 15 anos, também trabalhando em rádio, como comentaristas de futebol. Então, é uma pessoa que eu guardo num lugar muito especial aqui no meu coração, um grande amigo, mais do que nada, do que eu fiz nesses 15 anos de parceria. Zé, você sabe que você é especial, já falei isso para você pessoalmente, olhando nos seus olhos, mas venho aqui também prestar essa homenagem. O que a gente fez, ninguém tira, Zé. E a gente vai estar junto para sempre, tá bom? Um beijo. Aí, Zé Boquinha. É emocionante, né? Eu me lembro bem desse dia, o Everaldo tremia, né? Porque ele falou, eu estudei e tal, mas eu nunca transmiti basquete, né? Eu falei, cara, os primeiros 5 minutos você fala pouco, deixa que eu falo bastante até a sua adrenalina cair. Fica tranquilo. Eu vou comentar até lateral para você ir respirando. Não deu outra, né? E o Everaldo é campeão. O Everaldo realmente fantástico. Trabalhamos todo esse tempo junto, uma pena muito grande ele ter saído, talvez fosse a hora dele sair, talvez tenha ido para outro lugar onde ele possa ter uma amplitude maior de trabalho, enfim, escolha dele, mas deixou saudades para nós. Em um outro momento com o Everaldo, Loredo, que você vai se lembrar bem, eu estava com ele no Pacaembu, naquele Corinthians e Vasco. Nós estávamos exatamente na linha da grande área do Corinthians, da defesa do Corinthians, quando o Diego Souza sobrou cara a cara com o Cássio. Eu era o comentarista e o Everaldo o narrador. E eu vi a viola em cá com aquela bola. Se a bola entra, acabou o Libertadores do Corinthians. E o Cássio fez aquela defesa absurda naquele lance do Diego. Não foi erro do Diego, foi qualidade do Cássio, frieza, né, do goleiro, que foi se adiantando, olhando no olho do Diego Souza para ver onde ele ia colocar a bola e conseguiu fazer uma defesa que deu o título sul-americano e o título mundial ao Corinthians. Nós participamos juntos dessa também. Eu e o Everaldo, 2 momentos marcantes, além de muitos outros com o Everaldo, né, transmissão em loco lá nos Estados Unidos, em 2012, das finais da NBA, em 2015 também tivemos juntos. Companheiraço, uma figura espetacular, uma figura humana maravilhosa. Mandar um beijo para ele também. Show, e um abração carinhoso ao grande EV, né, também deixando essa mensagem. O Adilson Dutra está dizendo, Zé foi o grande amigo que fiz nesses 40 anos de jornalismo. A prosa será das melhores. Já está sendo, viu, Adilson Dutra? O Cláudio Ribeiro, manda um abraço aí para nós, os São Paulinos. Olha lá, Silas Costa, Cláudio Ribeiro, São Paulino. São maioria, Loredo. Sempre foi a maioria, cara. É a maioria mesmo. Hoje em dia tá assim, é a maioria mesmo. O Alexandre Melo tá dizendo Clodovil, deve ser para o nosso Maloca também, que já foi o Fábio Assunção. Eu tenho aqui várias perguntas, inclusive o nosso coroinha, o Pietro, falou que hoje quer perguntar para o Zé Boquinha
Mas vamos começar na roda aí, os corneteiros perguntando, e não quero ver vocês pipocarem, hein? Depois o Zé tem boas histórias para contar aí de bastidores também. Enfim, aqui tá liberado, vale tudo, né? E ele falou que tem boas histórias para contar. Mas vamos lá, Wagner Neres. Eu queria perguntar, na verdade, sobre basquete. Minha pergunta é sobre basquete. E assim, eu não acompanhei na época, por causa da pouca idade, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho do basquete nacional, né? Da seleção brasileira de basquete masculino, e que viveu aí grandes anos aí no passado, nunca mais voltou a ter o destaque, né, no cenário internacional, mas mais precisamente daquele momento em que aquela seleção ganhou, se não me engano, nos Jogos Pan-Americanos, da seleção dos Estados Unidos. Queria saber qual o tamanho daquela vitória na época, o que representou para o basquete aquela vitória, né? Queria que ele narrasse um pouquinho esse momento da história do basquete nacional. É uma boa pergunta, hein, Wagner? Eu vou me reportar um pouquinho ao passado do basquete brasileiro, né? Todo mundo sabe, o Brasil foi bicampeão mundial, 59, 63, ganhou 3 medalhas de bronze em Olimpíada, basquete brasileiro, até 60, 64, 48, que já é antes de eu começar a jogar, claro. E nós tivemos uma representatividade muito grande, estava sempre os 3 primeiros da história até o Mundial de 70. Ainda tivemos 78, um fôlego maior, já com a estreia de Marcel e Oscar na seleção, um 3º lugar nas Filipinas. E depois tivemos um hiato muito grande em termos mundiais, né? Nós tivemos algumas conquistas de Pan-Americano. Até hoje o Pan-Americano é um Jogos Abertos melhorado. Caiu muito o basquete nos Jogos Pan-Americanos, mas em mundiais, Olimpíada, o Brasil não teve mais uma participação. A conquista de 87 foi absolutamente extraordinária, principalmente da maneira que foi, né? O Brasil chegou a tomar 22 pontos no primeiro tempo. Eu comentei aquele jogo na TV Cultura, eu e o Dudu, e no finalzinho do primeiro tempo o Marcel meteu uma bola no meio da quadra, baixou para 17 pontos, eu me lembro muito bem, eu tenho o jogo inteiro na memória. E no segundo tempo o Oscar fez 36 pontos, ou 35, se não me engano, terminando com 46, arrebentou com o time americano, que estava menosprezando o Brasil no primeiro tempo. Estavam fazendo brincadeira, achando que iam ganhar de 40 pontos. O time do Brasil voltou do vestiário mordido. A Arividal deve ter dado uma chacoalhada na roseira lá, como a gente fala. Jogou prancheta no chão, pisou em cima, jogou cadeira. É mais ou menos o que eu fazia. E o time voltou voando no segundo tempo e os americanos foram pegos de surpresa. Os americanos não acreditavam. 87 e 88, se você analisar as seleções americanas que foram para esse Pan-Americano e depois para a Olimpíada de Seul, não tinha especialista em bola de 3 pontos. Eles não acreditavam ainda na bola de 3 pontos. Ela era muito pouco usada nos Estados Unidos. E aí é que eles perderam o fio da meada. Perderam esse Pan-Americano, perderam a Olimpíada novamente, não chegaram nem na final. Mas essa conquista de 87 foi fantástica, alicerçou. Nós tivemos grandes campeonatos brasileiros, grandes campeonatos paulistas depois de 87. Eu tive o privilégio de ser campeão paulista em 87 com uma equipe que era considerada 5ª ou 6ª colocada em toda a maioria, que era o time de Rio Claro. E foi a primeira vez no Brasil que teve um sistema playoff de campeonato. Melhor de 5 na final, melhor de 3 até a final. Foi a primeira vez no Brasil, que antes as finais eram todas no ginásio de Ibirapuera, finais de Campeonato Paulista, de Campeonato Brasileiro, se juntava 6 equipes, ia para o Ibirapuera. E a primeira vez que teve esse sistema, nós ganhamos do Monte Limpo de 3-1. Foi, para mim, a grande conquista da minha vida, que foi meu primeiro grande título como técnico. E passando uma experiência para vocês, né? A gente trabalha, mas enquanto você não ganha um grande título, você fica sempre pensando, será que meu trabalho está correto? Será que está dando certo? Eu não tenho time lá tão grande coisa, mas eu poderia chegar mais longe. Aí quando você ganha um título desse, você passa a acreditar piamente no seu trabalho. Você fala, não, estou no caminho certo, só que eu tenho que continuar aprendendo. E eu tive o privilégio também de, durante 20 anos praticamente, trabalhar dentro do basquetebol americano, principalmente do basquetebol universitário, onde você é uma sala de estudo para técnico, onde ele é exclusivamente tático, diferentemente da NBA, que é o jogo do 1 contra 1.
E tive também uma parcela muito grande dentro da NBA, com grandes amizades, com técnicos de ponta que eu fiquei junto. Isso me ajudou demais. Não que eu tenha o americano bota a bola de ponta cabeça, plantando bananeira, mas é a organização, o método, sistema de defesa, a maneira de dar o treino. Aprendi demais, me ajudou muito na minha carreira e, graças a Deus, tive uma carreira muito vitoriosa. Sensacional, Zé Boquinha. E olha só, enquanto o Zé falava, o Chico Palito, viu, Zé? Tá te mandando um abraço, dizendo que você é um dos grandes amigos que o rádio deu a ele de presente. Chico Palito também nos acompanhando, viu, Zé? Adoro o Chico. Fala para ele parar de dar choque em comentarista, hein? Queria especialista em dar choque em comentarista, Chico. Humberto Luiz, grande Zé Boquinha, vai Corinthians. A Zazá dizendo que a live tá incrível. E o Bruno Crespo, que é o repórter Cabral Love, o repórter do amor. Essa pergunta, acho que os corneteiros aí, alguém ia fazer, mas até para poupar os corneteiros, então a pergunta é do cara que tá lá na casa, viu, Zé? Por que Zé Boquinha? Você nasceu José Roberto Lux. E daí, por que Zé Boquinha? Explique pro pessoal aí, Zé. Já respondi isso 400 vezes. O Zé Boquinha vem de bocudo, né? Eu nasci bocudo, eu nunca levei desaforo para casa, eu nunca gostei de ver coisa errada, eu nunca gostei de ver desonestidade, eu nunca puxei o saco de ninguém. Se eu tivesse sido um puxa-saco, eu teria sido técnico da Seleção Brasileira durante pelo menos umas 2 décadas, pelo meu trabalho. Mas nunca liguei para um presidente de confederação para falar, estou aqui, não esqueça de mim. Não, eu só ligar para criticar o cara. Você está fazendo a coisa errada. Aí o cara, ninguém quer isso, né? Vocês sabem melhor do que eu, que vocês vivem dentro do futebol, eu vivi muito futebol também. Fui diretor de futebol profissional da Ponte Preta, trabalhei muito na Ponte Preta, e hoje eu não passo nem em frente ao campo, porque eu acho que eu perdi muito tempo, porque dirigente de futebol, 90%, você tem que amarrar, jogar no lixo, jogar no rio com uma pedra bem grande para o cara não se safar. A maioria quer levar proveito pessoal ou outro tipo de proveito, e eu nunca compactuei com isso. Mas o Zé Boquinha vem lá de infância, lá do Santa Bárbara do Oeste. Eu virei Boca, né, depois, tanto é que meus amigos lá, quando me reúnem, eles só me chamam de Boca, ninguém me chama de Zé Boquinha. Quando eu fui para Piracicaba jogar aos 16 anos, no juvenil do 15, e perceberam que eu já era um cara que ia virar jogador, já fui titular do time juvenil, era o mais novo do time, e eu tinha um amigo meu, o Álvaro, que foi inclusive meu padrinho de casamento, prefeito lá em Santa Bárbara, que jogava no 15, ele que me levou, e aí o Zé Boquinha apareceu do nada, né? Algum cara da imprensa lá achou que era mais bonitinho o Zé Boquinha do que Boca, e eu fiquei o Zé Boquinha há 60 anos atrás. Então, tenho muito orgulho do apelido, que eu fiz o meu apelido, é uma marca registrada. Pode brincar com ele, não tem problema nenhum, mas eu gostei de ter um apelido jocoso, mas respeitado não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Tá falado, e sensacional. E ó, pessoal, a gente tem muitas perguntas, né? Muita gente participando. Então eu vou no ping-pong agora com o Maloca para perguntar também ao Zé Boquinha e vou assim, alternando com a rapaziada que está em casa acompanhando o programa também, com o nosso ilustre convidado nessa noite. Quero ver o que você vai perguntar, hein, Maloca? Boa noite, todo mundo. Obrigado pela presença do Zé. Já falar um pouquinho nos bastidores aí, muito legal sua presença, obrigado mesmo. Aproveitando alguém respeito do esporte, porque a gente fala muito de futebol, e não acompanho muito basquete. Na verdade, eu acompanhava mais quando era moleque. Hoje não acompanho muito. E quando era moleque, acompanhava porque a gente gostava de assistir Shaquille O'Neal jogando, Michael Jordan. Então, assim, tem um pessoalzinho aí que se sobressaía um pouco no basquete. A minha pergunta é, Zé, qual a sua opinião do basquete brasileiro ser tão escondido, tão omisso? Falta mão de obra, falta vontade de dirigentes, alguma coisa assim, falta grana, falta empenho no esporte, porque é um esporte muito bacana. O basquete feminino brasileiro também se sobressai, só que não alavanca, né, cara? Fica aquele amarrado, parece que alguém está segurando, não quer que se sobressaia o basquete aqui. O que está acontecendo?
isso, né? Nós ficamos de fora 3 Olimpíadas, né? Isso aí foi fatal para o basquetebol brasileiro em termos de popularidade no país. Como eu disse, até aí, final da década de 70, começo da década de 80, era o segundo esporte mais popular do Brasil, era futebol e basquete no Brasil. E o futebol foi perdendo terreno em função de dirigentes horríveis, péssimos, que nós começamos a ter. Eu parei de ser técnico por livre e espontânea vontade em 2006 por causa dos dirigentes da CBD. Eu não aguentei mais, falei, chega de dar murro em ponto de faca. Então, esse ato que o Brasil teve perdeu muita popularidade. E acabou o trabalho de colégio há muito tempo, né? Hoje você não vê mais esporte em colégio, muito difícil, raramente. Os clubes faliram, categorias menores não tiveram mais o apoio dos clubes, e então isso aí sofreu demais. E a falta de técnicos, principalmente nas categorias menores. Isso é um trabalho que eu briguei muito, desde o início de categoria mini, categoria mirim, lá nos anos 80, eu reclamava muito, falava com a confederação que a maneira de se fazer era errada, que nós não íamos ter aproveito disso. Eu ia ver jogo, meu filho chegou a jogar, inclusive, ia ver jogo lá em Campinas, e era uma briga de técnico com técnico, era juiz dando técnica em técnico xingando o jogador. Garoto de 13, 14 anos, ele está louco para ir na rua brincar com os amigos e não ficar ali tomando porrada de técnica e xingamento. Esse foi um dos erros terríveis do basquetebol brasileiro, que se reflete hoje. E o pior de tudo, nós tivemos uma geração aí com 8 jogadores na NBA. Nós temos 2 jogadores que foram campeões da NBA. Temos o Varejão, que foi vice-campeão. Então, nós tivemos um material humano muito bom, mas pessimamente explorado durante essa ausência nossa em Olimpíada. Conseguimos ir para a Olimpíada de Londres, conseguimos ganhar um jogo da Argentina e classificar, mas tivemos uma atuação pálida. Aqui no Rio também foi péssima a nossa atuação, e isso aí contribui também. O brasileiro, eu vou dizer uma frase que eu vou pegar, eu vou ser o corneteiro-chefe de vocês, e o brasileiro não é esportista, o brasileiro gosta de título. Ele gosta de ver o time dele campeão. Não importa você fazer uma campanha excepcional e não for o campeão, você passa a ser miserável. Eu tenho por experiência própria, e várias vezes que eu decidi títulos brasileiros, e não ganhei, fiquei vice-campeão com uma campanha impecável, mas no jogo final não deu certo, o meu time não jogou o que tinha que jogar, ou o outro foi superior, e eu fui mandado embora, simplesmente. Quer dizer, então o cara, ele não é esportista, ele não vê o que você faz no seu trabalho. Ele quer título. Torcida é assim também. Então, não adianta a gente ficar dando murro em ponto de faca. É um grande problema do Brasil como esporte em si. O esporte não é uma cultura nossa. O esporte é um vício. E a gente quer ser campeão. Todo mundo quer ser campeão. Entra 20 times, os 20 têm que ser campeão. Não adianta você ser segundo, terceiro, quarto. Isso não vale nada. Só vale o campeão. E isso reflete em tudo, né? E o basquete hoje... A NBB foi um acerto sensacional que fizeram, tinha que tirar da CBB, os clubes fazerem o campeonato, deu certo, organizaram, mas nós não temos material humano. E o pior, o ano passado os clubes votaram para ter 4 estrangeiros em cada equipe. Um absurdo, né? O 2 já era um número mais ou menos razoável. Hoje, com 4, você tira 4 jogadores brasileiros do banco. E tira da quadra o tempo de jogo dos garotos, que começam a aparecer, das revelações. Então, são erros que a gente comete novamente, erros técnicos, que não pode se cometer. E falta material humano em função disso, que vai faltar mais. Zé Boquinha, o nosso convidado aqui com a gente. Pergunta chegando, e tem mais uma aí na tela também, de um convidado especial aí perguntando. Vamos colocar aí. Vamos lá, Ricardo. Boa noite, Sérgio Loredo. Boa noite, pessoal dos corneteiros. Parabéns pelo programa que vocês estão desenvolvendo aí. Parabéns pelo convidado especial aqui de hoje, o José Roberto Luque, Zé Boquinha, meu amigo. É um prazer enorme vê-lo novamente na televisão, agora aqui em Bragança. Zé Roberto, Zé Boquinha, que foi um grande jogador de basquete, foi um fantástico treinador técnico de basquete profissional, multicampeão e já comentarista dos canais da ESPN há muitos e muitos anos. Uma falta tremenda que está fazendo nessa época da pandemia, nos comentários dele nos jogos da NBA de quarta-noite, de sexta-noite, que sempre eu acompanho. E
que falar que é um prazer estar aqui com vocês, ouvir as histórias do Zé Boquinha que eu estou devendo aí no churrasco para vir aqui em Bragança e apreciar as histórias que ele tem a contar, muitas e muitas histórias, muitos e muitos causos, não somente no basquete, como também no futebol, tá? E que certamente eu vou cumprir, viu, Zé Boquinha? Vamos marcar essa data, vamos marcar esse horário, mas eu gostaria de destacar que o Zé Boquinha ele realizou uma série de trabalhos, estudos, viagens no basquete norte-americano, por vários times da NBA, por vários times universitários, conhecendo muita gente, e é um profissional extremamente respeitado por todos daquele país que o conhece. E Zé Boquinha, conta uma história aí, uma vez, de uma pessoa que estava tentando comprar um ingresso para um jogo playoff da NBA. Nós sabemos que é difícil, às vezes, conseguir ingresso para assistir um jogo de playoff, se eu não me engano, playoff semifinal, se eu não me engano, em Orlando, e que a pessoa não conseguia ingresso, por razões óbvias, estava esgotado lá, mas que um telefonema do Zé Boquinha, o ingresso apareceu, um telefonema do Brasil. O Zé Boquinha já fez os contatos dele nos Estados Unidos lá e a pessoa conseguiu comprar ingresso. Conta essa história aí, Zé Boquinha, mostra um pouco do prestígio que você tem perante o maior basquete do mundo. Parabéns, um grande abraço. Que bom falar com você, Luciano. Esse churrasco aí de linguiça está demorado, hein? Faz tempo que você prometeu, hein? Estou aguardando agora, hein? Eu tive uma vez todas essas viagens que eu fiz aos Estados Unidos, eu fiquei muito amigo do... Eu fui a Boston e fiquei muito amigo do empresário do Larry Bird. Conheci Larry Bird, tenho foto com ele, voltei lá depois. E numa das minhas viagens a Boston, esse empresário não estava. Eu liguei para o escritório dele, que eu estava indo para lá, né? Estava com a viagem toda programada. E ele me disse que não estaria lá, porque ele ia para a Flórida, que ele estava tratando de futebol americano. E eu cheguei à tarde em Boston e ele mandou o assistente dele com uma limusine me esperar. Eu levei até um susto, né? Nunca tinha andado de limusine na minha frente, na minha vida. Eu falei, ô louco. Até parece que eu sou qualquer coisa. E esse assistente dele, que é meu amigo até hoje, foi ex-técnico universitário, depois voltou para a NBA, foi assistente do Dallas, foi do Milwaukee Bucks, foi depois do Toronto Raptors, foi um diretor-geral do Toronto Raptors. E esse cara, o Bob, eu ligava para ele, Bob, eu vou estar em Nova York amanhã, quero ver um jogo, tem ingresso? Ele falou, peraí, daqui meia hora eu te ligo. Aí eu já tinha ingresso. E durante muito tempo eu também não paguei na NBA através desse meu amigo. E eu me lembro, eu não sei, um dos que fez isso foi o Mauro César, Loreto, nosso companheiro da NBA, da ESPN, que ia com a família para Nova York e perguntou para mim se eu conseguiria ingresso, porque era um jogo importantíssimo, eu não sei se era um jogo contra Cleveland, eu sei que era um jogo de LeBron James, aquele jogo que a casa está cheia, né? E aí eu liguei para o meu amigo Bob e ele, em meia hora, me ligou de volta e eu consegui ingresso para o Mauro. E várias pessoas, vários amigos meus, eu consegui também. Então isso aí fez parte de um relacionamento muito grande que eu tenho lá e tive bastante. O Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, eu conheço o Steve desde a Universidade do Arizona. O mentor dele, o Lute Olson, ele sempre fala do mentor dele. Meu amigo, eu participava de treinamento, era um cara que pedia a minha opinião, sentava no banco com ele em dia do jogo, e foi um cara que é respeitadíssimo, um dos melhores técnicos universitários da história do basquete americano, foi campeão nacional, e com isso veio muita coisa, Universidade de Iowa, Universidade do Arizona, Universidade de Southern California, enfim, a gente fez um campo muito grande de atuação lá com vários amigos. Agora eu já não tenho ido muito para lá, porque também já vi muito basquete na vida. Tá falado, mas as histórias continuam, hein, Silas Costa? Você viu aí as histórias do Zé Boquinha e histórias que não faltam, viu, Silas? A enciclopédia, cara, tá louco, o cara tem história. E o cara é bem quisto também, né, Loredo? Pelo jeito aí, meio que frequenta bem quisto. Mas, José, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Seja bem-vindo aí, né? Mais uma vez, boa noite.
E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de uma transição que você fez na sua vida há muito tempo atrás, que não é uma transição comum. Você começou jogando futebol. E geralmente o cara que joga futebol, ele não tem muita habilidade para outros esportes. Até brinca aqui, brinca ali, mas de verdade o cara que é futebol é só futebol. E você migrou pro basquetebol. Como é que foi essa transição aí? E eu queria fazer uma segunda pergunta emendando. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do Oscar Schmidt, cara, que é o nosso maior de todos os tempos aí. Passe um pouquinho aí sobre ele profissionalmente e pessoalmente também, por favor. Eu já vou responder sobre o Oscar. O Oscar é daquela máquina de fazer ponto, acho que é o maior arremessador da história do basquete mundial, não só do Brasil. Um jogador de uma confiança absurda. Bola na mão dele, ele não titubeava. Ele podia estar numa noite meio ruim, ter errado 4, 5 arremessos, seria chutar o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Eu me lembro muito bem que nas pré-eleições do Corinthians eu fazia todo o embasamento tático, vamos marcar assim, vamos fazer assim, vamos marcar esse cara assim. E virava a última coisa que eu falava sempre assim, e você, toda bola que você pegar, você chuta, tá? Você não precisa se preocupar. Aí o time descontraía, dava risada, porque todo mundo sabia que iria chutar a bola que chegasse na mão dele. É um jogador excepcional, um jogador que, à custa de muito treino, muita disposição, muita vontade, ele chegou lá. E até fazendo um paralelo aí com o que o Wagner falou, acho que do Michael Jordan, não sei se foi o Wagner, foi onde vocês falou, nós estamos vendo, eu acabei de ver agora a edição de hoje no Netflix do Last Dance. O Oscar tinha muito disso do Michael Jordan, né? Que alguém me perguntou, o Michael Jordan era mal educado, ele deu um murro na cara do Steve Kerr. Eu falei, cara, o Michael Jordan não gostava de perder nem palitinho, nem porrinho ele gostava de perder. E o Oscar tinha muito disso. É um cara que queria ganhar, ele tinha uma tenacidade, ele brigava com o time, fazia o time correr. Então era um negócio muito pessoal disso. Eu tive muito disso, né? Agora eu não estou jogando mais nada, só jogo o meu pokerzinho de vez em quando para brincar. Mas a gana de vencer eu sempre tive. Eu joguei com o joelho operado, de menisco, joelho enfaixado, tornozelo inchado, final de jogos abertos, porque eu queria ganhar. E não caía meu rendimento, não, porque eu me superava. Então, todo cara que quer ser campeão, todo cara que quer ir, tem que ter essa gana. É aquele pouquinho a mais que diferencia o grande jogador do gênio, o grande jogador do fora de série. É você ter essa gana de ganhar. Você não entrar na quadra, ou entrar no campo, ou entrar em qualquer lugar, só para jogar o melhor de você. Não, é o melhor de você e ganhar. Então, o Oscar tem muito disso aí, e eu respeito muito ele em função disso, que ele fez uma carreira brilhantíssima, jogou na Europa há tanto tempo, tem um nome espetacular. Do meu lado, eu sou nascido no futebol. Toda a minha família jogou futebol. Meu pai, meus tios me diziam que meu pai foi craquíssimo de futebol. Chegou até a treinar no Corinthians, lá na início da década de 30, não me lembro. Claro, não tinha nem nascido, como é que eu vou me lembrar? Mas os meus tios e pessoal, amigos dele, falavam que ele foi um craquinho. E os dois tios que eu tinha em Rafar, eu vi jogar quando eu era moleque, e jogavam muito bem futebol. E eu brinquei bem, eu fui um jogador interessante, eu gostava de jogar, apesar de ser muito alto para o jogo, mas tinha uma boa técnica. E eu joguei em todas as categorias do União Barbarense, desde fui mascote do União Barbarense, que meu pai foi técnico, meus pais tomavam conta do clube, então eu nasci e cresci dentro do União Barbarense. E fui jogando futebol até os 20 anos, até 64 eu jogava. Então disputava o campeonato amador da cidade, amador do estado. Eu sempre estava no time, eu era meio coringão, eu jogava de quarto zagueiro, de volante, se precisasse de um centroavante num jogo bravo lá, que os caras baixavam o pau, eles me colocavam de centroavante, porque eu aguentava a briga, fazia os meus golzinhos de vez em quando. E em 64, um técnico que gostava muito do meu jogo me convidou para jogar. Falou, estou treinando o time, preparando o time para disputar a terceira divisão e estou precisando de você, estou precisando de um quarto zagueiro, você não quer jogar? Eu falei, cara, eu já sou nome no basquete Piracicaba, já não era mais revelação, né? Com 20 anos já era cestinha do time, já tinha ganho 3 jogos abertos, campeonato do interior, e disputado o campeonato estadual muito bem. Eu falei, eu não sei, cara, não, vem aí, você vem treinar 2 vezes por semana. Naquele tempo a coisa era mais amadora, né? Você treinava basquete segunda, quarta e sexta e futebol terça e quinta.
jogava basquete no sábado e futebol no domingo. Então era uma delícia, né, Silas? Jogava bola o dia inteiro, né? Semana inteira era coisa boa. 1,87 m, 82 kg, só de músculo, uma delícia. Aí eu joguei, eu comecei alguns jogos amistosos, eu lembro que eu estreiei contra o 15, um misto do 15, foi um jogo amistoso, e nós ganhamos de 5-1. E não sei se você lembra da figura do Romeu Ripoli, que era o presidente do 15, uma figura folclórica em Piracicaba. Ele estava no jogo e ele saiu louco da vida, ele deu a maior dura no time dele. Como é que vocês perdem para um cara que joga basquete no 15? Quer dizer, foi uma coisa absurda. Depois, vários jogos eu fiz e fiz 3 jogos no time profissional, os 3 primeiros jogos. Aí a coisa ficou muito apertada para mim, que eu tinha acabado de arrumar um emprego, eu trabalhar num banco, entrei em faculdade, e aí não deu para tocar a coisa mais, né? Eu saí, e quem entrou no meu lugar foi Ademir Gonçalves, que vocês conhecem bem, principalmente quem é corintiano. Ademir, campeão com o Corinthians em 77. O Ademir, ele era mais novo, ele era, vamos dizer, seria teoricamente o meu reserva, né? Porque quando eu saí, ele assumiu a 4ª posição e não saiu mais. Aí nós combinamos até hoje, quando eu encontro, né? Eu falo, ô, meu reserva. Ele fala, eu era teu reserva, mas quando eu entrei, você teve que mudar de esporte. Aí fiquei só com o basquete, né? Mas sempre fiz minha pelada. Aliás, o chefe aí da produção, o moço que está nos comandando, ele tem uma dívida minha de R$50 até hoje, viu? Nós estávamos na rádio... Quem, Zé? É você mesmo, safado. Nós estávamos na rádio ESPN, surgindo uma bola nova lá em cima de uma mesa, e eu comecei a fazer umas embaixadinhas com a bola. Ele tirou R$50 do bolso, botou em cima na mesa e falou, se fizer 50 embaixadas, leva os R$50. Aí eu fiz 50, né? Falei, tá bom, 50 ou quer mais, né? Ele saiu correndo com o dinheiro. Está me devendo até hoje R$50. Convenhamos, né? Você olha para a fachada do Zé, né? Uma pessoa já respeitada, vivida, idosa, terceira idade, de calça jeans no estúdio da rádio. Vem a bola ali. O cara fala que vai fazer embaixada. Todo mundo, aposta, Loredo, aposta. Eu falei, eu vou dessa, barbada, né, pô? Vai fazer nunca. Não só fez, como que se não parasse, acho que ele continuava lá fazendo uma embaixadinha, mas os 50 eu vou pagar junto com o doutor Luciano aí no churrasco aqui em Bragança, então, com muita linguiça, pra gente daí recordar essas histórias, tá bom, Zé? Esse negócio da embaixadinha me lembra uma história com o Oscar Schmidt, viu, Silas, que você perguntou. Eu cheguei um dia para dar treino no Corinthians, isso foi em 96, 97, foi a temporada. Eu já estava aí com 50 e cacetada, 60 praticamente. E o time estava alongando em volta do garrafão e eu peguei a bola, sem aquecer, sem nada, chamei um garoto e comecei a chutar lance livre. Sem treinar, fazia tempo que eu não treinava, nem corria mais muito. E eu chutei 20 e meti os 20, por incrível que pareça. Aí eu olhei para o lado assim, e todo mundo estava conversando, e à medida que eu ia contando 1, 2, 10, 11, foi parando a conversa, todo mundo ficou olhando para mim. Aí eu virei para ele, para os outros, falei, alguém quer empatar aí? Ninguém falou nada, nem ele. Agora vejam como era competitivo. Passaram 2 semanas, nós fomos jogar em algum lugar, não me lembro onde, e no dia de manhã você vai bater uma bola, fazer um arremesso, dar uma relaxada. E eu estava de costa o pessoal estava arremessando, eu estava de costa para a quadra, ele veio atrás de mim, bateu no meu ombro assim e falou, eu fiz 61 seguido lá, vê se você consegue empatar comigo. Vou mostrar como é que ele era. Competitivo. Não tinha como, né? Com o Oscar Schmidt. Olha, tem muitas perguntas aqui. Eu vou dar uma acelerada nas perguntas, o tio Luiz também vai perguntar. O Ricardinho Martins, está acompanhando, ele falou, Zé Boquinha vestiu a camisa do 15, aí sim, me ajuda a te ajudar. O Ricardinho Martins, que agora está na Transamérica. Tem gente perguntando aqui se você canta o hino do 15 de Piracicaba, Zé. E cara, preciso lembrar. Eu lembro de uma estrofe que falava assim, no basquete, campeão, eles mudaram, eles tiraram esse basquete que tinha lá, porque a única coisa que foi campeão no 15 é o basquete, né? O futebol tem um título lá de 1948, da Lei do Acesso, depois foi vice-campeão em 74, né? 74, 76. O Palmeiras foi campeão, 15 foi vice-campeão do Campeonato Paulista, acho que 76. Não me lembro 74, 76. Mas o basquete ganhou tudo, né? O basquete ganhou desde o Campeonato Paulista, Campeonato Internacionais, Jogos Abertos.
Então, eu preciso lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar o canto para você. Deixa a memória voltar. Tá, e mandaram aqui, cara de forfe, cúspide de grilo, pícaro de pato, asa de barata, nheque de porteira. É isso aí. Cachara de forte. Ô Zé, uma pergunta aqui antes do deixa eu só contar uma piadinha de Piracicabana, que é a coisa mais legal que eu conheço. Um cara chegou em Piracicaba, e quando ele parou em frente de um bar, o pneu dele tinha furado. Aí ele desceu, trocou o pneu, sujou a mão de graxa, entrou no bar e perguntou para o dono do bar: o senhor tem pia? Ele falou: tem, o senhor quer Evered ou Rayovac? Olha lá, maluca. Tá dizendo que você, Zé Boquinha. Essas piadas não dá, não, hein? Aproveite, então. Fale com o Zé Boquinha aí. Daí depois tem a pergunta aqui que o Wagner Neres mandou. O Rogério, o Rafael Buiano, repórter esportivo. O Pietro Loredo falou que quer aqui perguntar pro Zé. Tem boas histórias, ele já contou aí da aposta, mas depois eu vou contar uma que ele me levou para um restaurante, uma pizzaria bonita em Campinas, o Silas, todo mundo conhece, famoso e tudo mais. Eu vou contar o que aconteceu. Não pode não ter sido culpa do Zé, mas eu vou contar o que aconteceu. Diga lá, tio Luiz. Opa, boa noite, José. Rapaz, você conta uma piada de bichinho, eu ia te chamar de costinha, mas, pô, tudo bem, você te levou para o outro lado. José, você falou uma coisa que é muito importante, viu? O pessoal, quando vai assistir uma partida, você lá fora, você vê um espetáculo acontecendo. E aqui você disse muito bem o Corinthians, que por acaso é o Corinthians, que também já teve o momento dele. É um jogo feio, truncado, de 1-1, de 0-0 e foi campeão. Mas é aquele campeão que não convence nem os corintianos, né? No basquete, eu acompanhar o basquete é na época de ginásio, o professor Aidi, lá do Infante. Eu vi ele sempre lá no Ibirapuera, que ali era o palco de todos os acontecimentos, ele ia sempre lá. Agora, eu acho que o que está faltando para nós aqui no Brasil, eu não sei se é empresários bons ou empresas boas para apoiar, né? E ídolos, né? Nossos ídolos estão tudo lá fora. Você disse, ó, joga lá em tal time, joga em tal time. Nós não temos nenhum destaque aqui dentro, né? Que é diferente do Oscar, né? O Oscar, a gente tinha ele, por isso que ele viralizou aqui no Brasil. É um cara forte. Até hoje ele é um cara polêmico, agradável a comentar sobre o basquete. Será que não é isso que está faltando para a gente aí? Um ídolo aí no basquete aí para entrar nesse mercado aí? Pô? Além de tudo que eu falei, falta o ídolo. Não tem a menor dúvida, né? Eu disse, inclusive, quando eu respondi a pergunta, que nós perdemos esse momento. A CBB não teve competência nenhuma naquela época de explorar o fato de nós termos 8 jogadores na NBA, 2 campeões da NBA, o Leandrinho e o Thiago Splitter. A CBB foi incompetente até nisso. Ela tinha um filé mignon na mão e tratou que nem carne de pescoço. Não soube aproveitar. Você deve se lembrar bem do Nenê, né? O Nenê teve problemas seríssimos. O Nenê teve câncer. O Nenê curou do câncer de testículo e a mulher dele engravidou depois. Aí convocaram, ele falou que não podia vir. Ele não tinha condição nem física nem psicológica para vir para o Brasil jogar. Aí meteram o pau, desandaram o pau no Nenê, toda a imprensa, a CBB. Foi um negócio triste. Eu fui fazer um jogo do Nenê lá no Rio de Janeiro, ele entrou na quadra e foi vaiado pela torcida. Quer dizer, um menino humilde, um menino bom, que sempre esteve à disposição, mas, de repente, ele foi queimado nisso aí. Tudo isso contribuiu para a gente ver o basquete despencar. E o detalhe mais importante que eu soube, porque eu tinha muito contato com esse pessoal de lá, o Varejão, por exemplo, vinha fazer jogo com a gente, o Thiago às vezes vinha, o Leandrinho, e a gente conversava ali nos estúdios, como é que era quando eles vinham para o Brasil, não dava liga, né? Ele falou, Zé, quando a gente vinha para jogar na seleção brasileira, a gente é tratado como se fosse um desconhecido. O técnico, a comissão técnica deixa a gente de lado, a gente não tem o prestígio que nós deveríamos ter. E seria o contrário, né? Se você vem 3 ou 4 jogadores que jogam na NBA,
esses caras têm que comandar o espetáculo. Eu não tenho a menor dúvida. Se eu fosse o técnico, eu falaria, são vocês 4 e mais 8. Vocês vão jogar o que vocês jogam lá. Vão se soltar mais ainda. Porque às vezes o cara joga menos tempo lá, não tem aquela facilidade que ele pode ter. Claro, ele está jogando na NBA. O Thiago, por exemplo, jogava com o Tim Duncan. Então, cada 10 bolas para pivô, 9 para o Tim Duncan, 1 para o Thiago. Isso é natural. O cara não ia passar para o Thiago resolver as bolas quando tinha o Tim Duncan. Então você tinha que trabalhar isso com os caras, e não como os técnicos que tiveram o time durante 3 disputas para ir para a Olimpíada, 3 pré-olímpicos, trataram esses meninos. Eu sei muito bem disso, todo mundo sabe no basquete, eles eram colocados à parte, eles eram marginalizados pelos técnicos e pela turminha dos técnicos. E todo técnico leva seus 2 jogadores ou 3 do seu time, esses jogadores têm uma preferência, mas daí você recebe 4, às vezes 5 caras da NBA para jogar e coloca de lado. É uma burrice absurda, né? É uma vaidade absurda, se não for burrice. E eu sempre comentei isso, achei isso fora de propósito. Então é isso aí, falta ídolo, né? Hoje nós não temos ídolo. O Marcelinho Machado talvez tenha sido o último ídolo, sem ser o que deveria ser, né? Um bom jogador, sem dúvida nenhuma, um bom matador de bola de 3. Você não pode comparar ele a Marcel, a Oscar, né? Não chega nem perto. Então, depois de Marcel e Oscar, nós não criamos mais os ídolos. E os que nós podíamos criar, nós jogamos no lixo. Você não acha que nada bem? Aqui, Zé, a Zazá pergunta se tem algum perrengue, alguma história que você passou em algum time e que precisou se virar nos 30. E daí também tem uma que o nosso ouvinte aqui e o nosso telespectador, ele pelo Instagram ele mandou, pergunta para o Zé se jogador derruba técnico. É a conversa que teve o ex-técnico do Cleveland, David Blatt, sobre uma bola decisiva que o LeBron foi fominha e perderam o título de 2015. Como é que a primeira pergunta é algum perrengue que eu tive? Eu tive perrengue a minha vida inteira, cara. Eu tenho coisa engraçada para contar. Eu tive problemas em Rio Claro, por exemplo, em 87, que nós acabamos campeões paulistas. Antes de começarem os playoffs, eu já disse que a primeira vez que teve playoffs no Brasil, o presidente me chamou e falou que não tinha dinheiro para continuar. O prefeito cortou a verba, não tem mais dinheiro para pagar o salário do mês que vem. Então, essa é uma história muito interessante. E eu morava em Campinas naquela época, ia treinar e voltava. E eu tinha conhecido o pessoal da Petrogás, o pessoal que tinha montado a Petrogás, meus amigos, a gente frequentava o clube. Eu trabalhava de corretor de imóveis e tinha vendido um apartamento para o chefe geral, para o seu Domiciano, que era o sobrenome vocês conhecem, Lemos de Moraes, para vocês terem uma ideia do tamanho dos caras. E fiquei amigo da família e tal. E aí, no dia seguinte, que eu treinei num sexta, num sábado eu fui para o clube bater minha bola, sempre jogava futebol, né? Racha de basquete eu nunca fiz na minha vida. Meu racha era sempre futebol. Até os 60 anos era futebol. Depois eu nunca mais joguei. Porque racha de basquete é complicado, viu, gente? Quem jogou no nível que eu joguei, você pega uma meia dúzia de cara que nunca jogou e é muito forte, e acha que por ser forte e mais novo que você, pode te dar porrada a hora que quiser, aí o bicho pega, né? Aí fica feio porque ele não sabe que quem sabe dar porrada pega melhor, né? Aí eu jogava futebol que dava para jogar melhor. Mas eu encontrei com 2 dos irmãos que trabalhavam, que montaram a firma Petrogás, e comecei a bater papo. Final da história. Fiz um enredo danado que eles acabaram patrocinando os 2 meses que a gente precisava para chegar até o fim do campeonato. E foram campeões paulistas. Veja só, no dia seguinte o Estadão, a Folha publicavam um caminhão de entrega de gás, um cara marcando um sujeito com botijão embaixo, como se estivesse para arremessar, e um cara em cima do caminhão esperando o passe do botijão. Foi um negócio fantástico. Isso é um dos perrengues que eu passei e consegui dar a volta por cima, além de outros, né? E tem uma situação muito engraçada, que é aquela condição que você tem que ser técnico e, de repente, em 5 segundos, virar psicólogo. Eu jogava final de Jogos Abertos do interior em Guarulhos, contra a Franca, eu dirigia Jales. Isso foi em 93. E o Zanon, que todos vocês talvez conheçam, quem acompanha basquete,
Zanon foi campeão paulista em 87 comigo, Rio Claro. O Zanon tinha feito 0 ponto no primeiro tempo. Ele estava, como nós diríamos, naqueles dias. Ele não queria nada com nada. E nós estávamos perdendo um jogo de 12 pontos. E no final do primeiro tempo eu tirei ele da quadra e sentei ele no banco, falei um palavrão para ele, e ele falou, você foi muito educado. Eu falei, fui, né? Daí eu falei mais 15 palavrões para ele até acabar o primeiro tempo. Quando eu fui para o vestiário, o time todo na minha frente, né? E eu olhei para trás, o Zanon vinha andando assim, arrastando asa. Vocês sabem o que é arrastar asa, né? Na hora que o cara larga o corpo e não tem mais força para nada, né? Eu falei, barbaridade, e agora? Eu preciso desse cara se eu quiser ganhar esse título, né? Aí, rapidamente, em 5 ou 6 passos, até chegar na porta do vestiário, eu tive uma ideia. O time entrou, eu tranquei a porta do vestiário e falei, você não precisa de vestiário, você precisa ir lá meter uma bola de 3, para ver se você ainda sabe. Aí ele olhou para mim assim, meio assustado, e falei, vai lá, você não precisa de instrução, você não jogou? Vai lá, pega um menino lá e fica arremessando, até pegar a mão de novo, depois nós conversamos. Entrei e fechei a porta, eu tranquei a porta para ele não entrar. E ele foi arremessar. Aí eu falei com o time, e isso já deu uma descontraída no time, né? Porque ele era o capitão do time. Imagina você não deixando o capitão entrar no vestiário no intervalo para ter instrução. É uma coisa meio absurda, né? Os caras viram que eu era louco mesmo, né? Mas esse nego é louco, nós vamos brincar com ele. Voltamos para a quadra e estava lá arremessando. Aí o time foi lá se arrumar e tal, eu cheguei nele com a porta, com a chave da porta, falei, Zanon, chave está aqui, se você quiser ir embora agora, tomar banho para arquibancada esse jogo, não tem problema nenhum, amanhã a gente volta para Jales, nós estamos no meio do Campeonato Paulista, a gente faz de conta que não aconteceu nada aqui, você não precisa se esforçar não, hoje não é seu dia. Rapaz, eu achei que ele ia meter a bola na minha garganta e me estrangular, o olho dele saltava para fora assim, falou, não, eu quero jogar. Quer jogar? Quero. Tá, então vai lá e joga. Para resumir, ele fez 32 pontos no segundo tempo, ele meteu 8 bolas de 3 e nós ganhamos de 10 o jogo. Nós tiramos 12 e passamos 10 no time de Franca, que não precisa dizer a qualidade da Francana. Foi o único título da história de Jales que eu fiz parte, mas com a condição dessa aí, de ser psicólogo de repente de um momento para o outro. Eu chamo de psicologia pai d'égua, né? Aquilo que você aprende na bola. História tem, olha, tem 1 milhão de histórias. Aqui não precisa fazer uns 5 programas, hein? E essa que o amigo perguntou aqui do técnico de 2015, do qual que foi sim, aqui? Essa história é muito interessante. Do Lebron. O primeiro jogo da série, o jogo empatou, o Lebron fez uma partida absolutamente fantástica, não me lembro exatamente, mas foram assim 44 pontos, 13 rebotes, 15 assistências. Ele jogou sozinho, porque era ele e o Kyrie Irving, o Kevin Love não jogou, mas jogou a série. Entraram na prorrogação, o Kyrie quebrou o joelho na primeira bola, bateu o joelho do Klay Thompson, quebrou o joelho, não jogou mais, e acabou o Golden State ganhando bem. No dia seguinte tinha treino. Aí você vai para o treino e o técnico fica lá na mesa, você não pode falar com ele, os jogadores ficam em volta da quadra em 4 ou 5 pontos, estações, dando entrevista durante 15, 20 minutos, aí todo mundo vai embora e eles vão dar o treino. O Steve Kerr, eu tinha levado uma foto minha com ele no time da Universidade do Arizona e chamei o assistente dele e falei, o cara conhece alguém nessa foto? Aí o cara, e falou, leva lá para o Steve ver se ele se lembra disso. Aí ele levou a foto e o Steve olhou a foto, me viu, atravessou a quadra e veio conversar comigo e nós ficamos ali uns 15 minutos batendo papo. E beleza, tal. Aí, em seguida, depois do treino do Golden State, veio o treino do time do Cleveland. E o David Blatt, ele não estava nem na mesa, ele estava embaixo da tabela. E eu cheguei, ele estava conversando com uma jornalista, e ele tinha me cumprimentado no dia anterior, quando eu fui para a sala de imprensa, na coletiva, ele tinha dado tchau para mim e tal. Eu falei, pô, ele está me reconhecendo porque ele veio no Brasil com o Cleveland, né? Aí eu cheguei nele, embaixo da tabela, e falei, oi, David, você está me reconhecendo? Ele falou, tô, você é lá do Brasil, o Varejão comenta com vocês, eu vi fotografia, vi você também lá no jogo. Falei, tá. Aí eu dei mais ou menos meu currículo para ele, para dizer para ele que eu também era do ramo. E falei, eu fiz final do Campeonato Europeu de Seleções, que você ganhou com a Rússia, eu que comentei, foi uma vitória brilhante e tal. E começamos ali a fazer uma resenha legal, eu e ele, né? Aí no final eu não tive jeito, eu falei, cara, por que essa última bola do jogo de ontem, você não pode parar o jogo e mandar o LeBron ficar no pivô, quietinho, esperando a bola chegar nele?
alguém levar, faltava um pouco menos de 30 segundos para acabar o jogo, era o último chute. Ao invés dele ir com a bola, forçar e acabar dando um chute, quase caindo fora da quadra e errando, quando você podia dar uma bola para ele. No pivô, ele subia, ou era falta ou era cesta, porque ninguém para o LeBron dentro do garrafão. Eu tenho até um bordão, há muitos anos do LeBron, que eu falo para dentro, LeBron. Não sei se alguém aí acompanha isso, mas já tem mais de 10 anos que eu falo para dentro, LeBron, porque é onde ele é imarcável. Ele virou para mim com uma cara angustiada, assim, e falou: José, isso aqui não é basquete. Aí acabou o papo, né? Aí foi um abraço, boa sorte, foi embora. Aí ele saiu no meio da temporada, ele foi mandado embora e não deu certo. Ele deu muito azar, porque quando ele foi contratado não tinha LeBron na parada. O LeBron resolveu em julho do ano anterior voltar para Cleveland. Aí quebrou o David Blatt, que era um técnico que tinha a condição de remodelar o time, até de fazer experiência. Mas essa é uma história muito interessante e como é que você vê que é a NBA, né? É isso aí, ó. Dionísio Silva, grande boquinha, memória viva do basquete mundial. Pietro já está aqui, ó. Chega mais um pouquinho para cá, Pietro, para ficar aí, mas isso, vai perguntar. E tem mais uma pergunta aí, ô diretor, coloca na tela aí para o Zé responder aí. Corneteiros, um grande abraço a todos vocês. Estou passando aqui para deixar minha pergunta para o Zé Boquinha, que eu queria saber o seguinte: ao longo dos anos a NBA teve muitos jogadores que se destacaram mais pelo lado individual do que pelo lado coletivo, e por isso muitos craques deixaram as quadras sem conquistar nenhum título. O que eu queria saber do Zé Boquinha é o seguinte: qual o melhor jogador sem título que já passou pela NBA? Tá certo? Muito obrigado aí a todos, Loredo, pela oportunidade, e um grande abraço aí ao Zé Boquinha. Legal, rapaz. É uma pergunta capciosa, hein? Difícil, hein? Tem bastante, hein? Então, Malone, vou ter que lembrar. Allen Iverson, Charles Barkley, todos jogadores que jogaram muita bola e não ganharam título. Esses três aí é o que me ocorre mais. Em contrapartida, eu vou te dar o meu All-Star dos sonhos. Os 10 jogadores que jogariam o meu All-Star dos sonhos. Vamos ver. Já esclarecendo que a primeira coisa para entrar nesse time tem que ter título. Sem título não entra. Então vou começar com os pivôs: Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain e Tim Duncan. Seriam os 4 pivôs. Depois vem Michael Jordan, Kobe Bryant, Larry Bird, Magic Johnson, LeBron James e Oscar Robertson. Esse é o meu All-Star dos sonhos. E o maior jogador da história foi o Michael Jordan, e o segundo maior foi o Kobe Bryant. Então tem um monte aí para a gente discutir. É mais ou menos que o Pelé, aí o Pelé sozinho, né? Daí entra uns 20 para a gente discutir quem chegou mais ou menos perto. Você já responde ao Fábio Silvério também, justamente isso que ele falava, e ele disse que tem orgulho porque ele jogou também lá no ginásio em Piracicaba. Diga aí, Maloca, fale aí, o Pietro está aqui na ponta da agulha para perguntar para o Zé Boquinha. Não, só rapidinho, Zé. Então, podemos falar que o Michael Jordan é o Pelé do basquete, é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, hoje estava reprisando o Pelé Eterno, né? Aí a quarentena está, pelo menos, sendo boa nisso, né? Nós estamos vendo uma história do Michael Jordan e o Pelé Eterno, né? O Pelé Eterno é uma coisa que todo mundo, esses meninos, vocês mais novos, têm que ver várias vezes. Eu disse outro dia brincando, aquele gol que o Maradona fez na Copa contra a Inglaterra, que ele pega no meio do campo, vai driblando, entra e dribla o goleiro, e o Messi fez igual, né? Cópia. Eles fizeram uma vez, né? O Pelé, nesse Pelé Eterno, tem mais ou menos uns 10, desse jeito, uns 10. E não adianta falar que era outros tempos, porque o que os caras batiam no Pelé era coisa de cinema. Pior, ele tomava de pior. Não era brincadeira. A sorte dele é que fisicamente ele era um monstro. E outra, eu falei durante essa resenha aqui, o que tem de gol de perna esquerda dele é deslumbrante. Ele chutava mais forte com a esquerda do que com a direita. E ninguém sabia se ele era destro ou era canhoto. O que ele saltava de cabeça, ele passava o peito do goleiro para fazer gol de cabeça. O que ele dividia com o Beck, derrubava a Beck, também era uma história fantástica. Então não há como você discutir. E o Michael Jordan, a mesma coisa. Grande jogador, o Kobe foi o que mais se aproximou dele. O Kobe imitava ele, inclusive. Eu acho que o Kobe se inspirou muito no Michael Jordan para virar o Kobe que virou. Tem 5 títulos na NBA, o Michael tem 6.
Mas o Michael sobrava, o Michael voava, o Michael tinha uma condição atlética absurda, sensacional. Tem uma entrevista do Magic Johnson lá final dos anos 80, começo dos anos 90, que alguém pergunta para ele, quem é melhor, você, o Larry Bird ou o Michael? Ele falou, no ar o Michael Jordan, no chão eu e o Larry Bird. E o Dream Team só foi chamado Dream Team porque foi a única vez que reuniram os três no mesmo time. Por isso que só teve um Dream Team, o resto é fake. É isso aí. Pietro, ó, Zé Boquinha aqui com a gente, já estourando o horário. Faça a sua pergunta. Tem o Telo do Bar aqui também, grande professor Telo, né, do basquete, também aqui com a gente. Manda pro ar aí, ó, Zé Boquinha, mais um corneteiro aqui com a gente. Boa noite, Zé. Obrigado pela presença aí. Eu ia perguntar que a NBA tá parada, né? Se ela encerrasse o campeonato hoje, quem você acha que levaria o prêmio de melhor da temporada, o MVP? Seria Antetokounmpo, LeBron James ou uma surpresa como Luka Doncic? Abraço. Abraço, Pedro. É para ser pequenininho, hein? Como você cresceu. Eu acho que estaria mais com Antetokounmpo e LeBron essa disputa. O LeBron está fazendo uma campanha impecável, sensacional. O MVP da temporada, nessa altura, ele já está praticamente eleito, né? Ele já faz antes, e quando começa os playoffs, ele já sabe quem é. Mas eu acho que ainda o Antetokounmpo está sobrando porque é a melhor campanha da temporada. E a melhor campanha sempre leva uma vantagem muito grande. É o melhor time da temporada até agora. Não sei se a NBA volta, se volta logo, se não volta. Não sei o que eles vão fazer. Estão estudando, né? Porque o próprio presidente Trump já falou, né? Estou cansado de ver reprise. Vamos nos mexer aí para voltar. Quero ver jogo ao vivo. Então pode ser que volte aí num calendário um pouquinho mais enxuto. Vamos lá, abraço para o Humberto Luiz, para o Diego Oliveira. E o Telo do Bar, ele diz aqui o seguinte, Zé e companheiros. Boa noite, amigos. Zé, nos anos 60, 70 e 80, tínhamos uma escola de basquete brasileira. Jogávamos com uma defesa não tão forte, mas tínhamos uma transição muito rápida e arremessos de média distância e pivôs reboteiros. Não jogávamos debaixo do garrafão, mas tínhamos posse ofensiva. Hoje perdemos essa característica e tentamos demais nos aproximar das escolas americanas. Não seria o caso de acharmos uma escola brasileira como o voleibol fez? É o professor Otelo do Bar, que trabalha com a criançada, professor, olha, treinador do Pietro também, Otelo aí, nessa explanação aqui, Zé. Vou corroborar com ele, porque o basquete brasileiro sempre foi um jogo de transição. A gente pode voltar lá na década de 60, eu comecei a jogar basquete no 15, juvenil, e fazia banco do principal. E o principal tinha Pecete, Vladimir Marques e Valdemar Vlatikaus, que eram campeões do mundo. E era um basquete de transição. Eu entrei nesse time jogando em transição, velocidade. Era chegar rápido no ataque e disciplina. Não tinha muito para rolar, não. Se não desse, aí você se armava e jogava. Mas você tinha que sair rapidamente. Eu trabalhei depois, o Vladimir foi para o Corinthians, eu comecei a ser titular do time. E o Pecete me orientava nisso. Ele falava, a hora que a bola bater no ar e você não estiver na briga do rebote, estiver fora, você sai correndo para o ataque. Quando você vê o garrafão, você olha para mim, me procura que eu vou botar você na cara do gol. E não dava outra, cara. Era bandejeiro, fazia as bandejas com o Pecete ajudando. Então, essa foi sempre a tônica do basquetebol brasileiro, sempre essa chegada rápida no ataque. Nós somos bicampeões mundiais assim, jogando dessa maneira. Eu me lembro do Mundial de 63 no Rio, que eu acompanhei em loco. Eu fui para lá, eu, P7, mais gente de Piracicaba, assistimos todos os jogos. E foi um campeonato muito difícil. O Brasil foi bicampeão do mundo, com a Mauri Vlamir comandando o time, jogando dessa maneira. Então, isso aí é característica do basquete brasileiro. A única coisa que eu vou discordar que essa é a característica do basquete americano. O Brasil sempre foi basquete americano, nunca foi basquete europeu. Nós temos duas correntes, europeu e Estados Unidos. E o Brasil sempre foi o basquetebol igual o basquetebol americano. Não o basquetebol europeu muito parado. Hoje o basquete europeu está mudando um pouquinho, porque os caras estão indo para a NBA. Quase todo mundo de ponta está na NBA. Né? A gente vê esse Luka Doncic chegar na NBA e tomar conta do jogo com 20 anos de idade. É um cara que já veio MVP de Euroliga, um cara que já há 3 anos está dominando a Euroliga, chega prontinho para jogar, porque a Europa está assimilando mais o basquete. Mas o basquete brasileiro sempre foi uma cópia
fiel do basquetebol norte-americano na transição. Depois, com a bola de 3, nós ficamos mais chato, mais enjoado ainda, porque aí era chegar e chutar de 3. Somente nessa fase toda de Marcel e Oscar, que nós dominamos esse fundamento do jogo, que foi a bola de 3 pontos. O Fábio Silvério está dando a dica aqui, ó, para o pessoal acompanhar a Última Dança no Netflix, que já tem 6 capítulos e que conta o último título do Bulls e de Michael Jordan. Então, ó, a Última Dança também, mais uma dica. E Zé, o pessoal me cobrou aqui para a gente encerrar contigo, agradecer sua presença, deixar os amigos corneteiros também à vontade. Você quer dar você já deu a detonada em mim do cinquentão da aposta. Eu sei que você vai querer aí falar de um tal de Santos e Grêmio, mas conte para os amigos que você me levou com o Carlos Lima para Campinas, lá no Giovanetti e tudo mais, elegante, e lá estava o mascote da casa, o Beethoven, e nós sentamos à mesa para saborear uma deliciosa pizza e tudo mais. Conte aí para os corneteiros, para quem está nos acompanhando, o que aconteceu, Zé? O cachorro fez o estrago no meio do restaurante que todo mundo teve que sair tapando o nariz. Foi uma coisa lamentável. Não é o Giovanetti ali do Lago do Rosário, é o Giovanetti mais perto da prefeitura, que é bem maior, bem mais amplo, é uma casa espetacular, acho que todo mundo deve conhecer. E o cachorro estragou nossa janta. No popular, ele deu aquela famosa cagada ao lado da mesa. O Beethoven era o São Bernardo. Pra vocês terem uma ideia. O São Bernardo. O São Bernardo. Imagina quando o São Bernardo vai cagar, Maroca, você que tem cachorro grande, como que é o tamanho que é a merda, amigo? E você no restaurante, já pensou? E aí? Ô, Zé, e a história do Santos e Grêmio, o que aconteceu? Santos e Grêmio é legal, viu, gente? Era a Copa do Brasil, né, Loredo? O Santos precisava ganhar de 2 gols de diferença do Grêmio. Acho que eu não sei se já era o título ou era para classificar para a final, eu não me lembro. Era o jogo de volta na Vila Belmiro numa quarta-feira à noite. Seu Sérgio Loredo atrás do gol, bonitinho, eu e o Carlos Lima na narração, eu comentando o jogo. Está 2-0 para o Santos, sai uma falta contra o Santos. O Grêmio vai bater aquela bola esquinada, né, que o cara cruza em diagonal para dentro da área e entra todo mundo correndo para tentar cabecear, né? E o Loredo é testemunha disso. Eu marcava impedimento antes do bandeirinha. Eu tinha uma visão que o basquete me deu, né, que eu enxergava tudo no lançamento, eu já tinha total visão do que estava acontecendo e eu matava a charada antes de acontecer. E quando o jogador do Grêmio sobe e cabeceia a bola para o gol, o goleiro do Santos rebate, o Léo, zagueiro, entra e faz o gol, quase de bola e tudo. E eu levantava a bandeira, eu ficava fazendo assim para o narrador. E eu comecei a fazer assim para o Carlos Lima, o Lima narrou, gol, e aí Loredo? Aí Loredo falou, gol do Léo, aproveitou a rebatida do goleiro, não lembro quem era o goleiro, se era o Rafael, quem era. E pá, 2-1 para o Santos, e eu com a bandeirinha aqui, ó. E fiquei. Aí o Lima olhou para mim e falou assim, ô Loredo, o Zé tá dizendo aqui que estava impedido, né? Aí o seu Loredo começou a rir, né? Falou, Zé tá louco, já. Vou perguntar até aqui para os caras, alguém viu impedimento? O Zé tá louco, tá doido, não vi impedimento nenhum, né? E eu continuei balançando a bandeira. Falei, vai vir o tape da televisão, esses caras vão cair do cavalo. E não deu outra. Passou 1 minuto e meio, acho que 2 minutos, o Loredo, ô Lima, chegou aqui o resultado do tape da televisão, os caras disseram que o Léo estava impedido no lançamento da bola, que o goleiro não tirava mais na condição do cara. E eu falei, obrigado, eu não falei nada. Aí o Lima falou, quer falar alguma coisa, Zé? Eu falei, não tem nada para acrescentar. Deixa eu me defender, atrás do gol. E o pudim que eu ganhei do nosso... Hã? Não, e atrás do gol não tinha como saber se era impedimento ou não, se tinha posição privilegiada, mas enfim. Eu vou esperar a volta do jogo, né? Vamos ver se alguém fala, né? Só que o senhor preferiu tirar o sarrinho em mim, mas não tem importância. Viu? Ô Zé, nós estávamos indo numa viagem. Viu, Zé? Nós estávamos indo numa viagem aí, viu, corneteira, a galera aí, e tinha um estagiário na viatura, e que ia junto para a transmissão do futebol. E o Zé falando, igual ele falou aqui, fala de NBA, porque o basquete é assim, só que na ESPN, o estagiário via o Zé Boquinha
comentando futebol, na rádio e até televisão, Copa São Paulo. Quantos jogos não fizemos com o Zé? Futebol, certo? E daí, o menino lá, estagiário, chegou há pouco tempo na ESPN, está lá no carro, ele solta, depois de um longo papo no carro, pergunta para o Zé Boquinha se ele nunca pensou em ser treinador de basquete. Ô Zé, você nunca pensou em ser treinador de basquete? O que aconteceu, hein, Zé? Essa foi muito engraçada. Nós estávamos indo para São José dos Campos fazer um jogo da Copinha à noite, e esse rapaz morava em São José. Então a gente saiu, sei lá, 5 e meia da tarde da televisão, ele pegou uma carona para ir para São José. E estava eu, Vinícius Nicoletti e o Cledi Oliveira. E o Vinícius tinha feito a cobertura do Campeonato Mundial na Turquia, Campeonato Mundial de Basquete. E nós começamos a fazer uma resenha ali, que o Brasil tinha tomado quase 30 pontos da Argentina, o Escola tinha feito 30 pontos. E eu fiquei analisando o jogo, falando como é que eu marcaria o Escola, que eu não deixaria o Escola fazer 30 pontos. Que marcar um pivô é a coisa mais fácil do mundo. Você dobra no cara, obriga ele a passar a bola para fora, tira o movimento dele. Enfim, fui dando minhas dicas táticas daquilo que eu aprendi e tal. E ficamos discutindo, e o Nicoletti me cutucando e tal, tirando mais coisas. Foi uns 20 minutos de papo, assim, bem acalorado, na discussão do Campeonato Mundial. Quando a gente deu um respiro, o rapaz perguntou, né? Senhor Zé, o senhor nunca pensou em ser técnico de basquete? O Cledi estava meio dormindo e falou, ô estagiário folgado. Aí no dia seguinte eu tirei uma cópia do Wikipedia ali e dei para o rapaz, dá uma estudada aí, porque a ESPN, o esporte é o nosso negócio, então é bom você saber com o que você trabalha. É muito bom. Um dia você aprende. Mas o problema não é, Loredo, não é isso aí, não. É que o Cledi... Viu, Loredo? O Cledi, nós fazíamos futebol toda hora, né? 2, 3 vezes por semana, Pacaembu, Morumbi, Corinthians, Itaquerão, Santos. Ele contou para a imprensa esportiva inteira de São Paulo, TV e rádio, essa história. Eu passei mais de um mês encontrando o cara. O cara falou, ô Zé, tudo bem? Como é que você está? Eu tinha uma pergunta para fazer para você. Você nunca pensou em ser técnico de basquete? Mais de um mês os caras me escalaram para responder essa pergunta por causa do Cledi. Ô Zé, o Fábio Silvério diz aqui que ele foi jogador do saudoso Adilson, né? O Adilson de Freitas Nascimento, que tem inclusive os familiares aqui em Bragança, do Corinthians, a seleção brasileira. E ele diz que falava muito, né, de você, o Adilson, falava do Agra, do Rosa Branca, do Marquinhos, tantos outros, né? E daí ele está dizendo aqui, Oscar foi o nosso maior jogador, na opinião do Fábio Silvério, também então trazendo aqui essa mensagem. Eu deixo à vontade aí a rapaziada para a gente se despedir do Zé Boquinha. Passamos, estouramos o horário, porque agora vocês descobriram por que Zé Boquinha. Descobriram ou não? Agora faz sentido o apelido. Eu só vou fazer uma pergunta para o Zé, é o seguinte, o que ele acha de pai que arruma briga no jogo do filho de basquete? Só... isso não é legal, isso aí não... É lamentável, Ele tá entre nós. Eu cansei de apartar briga em jogo de categoria menor, de pai com técnico, pai com juiz, pai com pai. Eu achava absurdo isso, né? Molecada sente muito isso aí. Dependendo da idade, pesa. Lamentável. Eu também acho. Ele tá aí, ó. Eu também acho. Eu fui torcer pro meu filho, Zé, só que eu levei a vuvuzela da África do Sul que eu trouxe dentro do ginásio. O time dele tava... Ficaram bravos de eu fazer a vuvuzela. Ô Zé, foi assim, foi final de um campeonato que teve aqui em Bragança, Festival Estudantil, e era final, era contra outra escola. Fomos jogar, a gente estava ganhando, estava passeando, ia ser campeão fácil, e daí eu estava no banco, entrei no jogo, e o treinador falou assim, ó, marca aquele lá, que era o melhor jogador deles, não deixa ele pegar na bola. Beleza, ele não pegava na bola. Na primeira vez que ele pega na bola, ele vai passar por mim, eu tô com a perna aberta, bate joelho com joelho. E ele cai no chão. E eu fui lá me desculpar com ele, o juiz deu falta, e ele veio pra cima de mim. E começou uma briga lá dentro. E um torcedor, um pai inconformado, começou a dar vuvuzela e gritar, é campeão, a gente vencia por 20 pontos, estava no último quarto. E daí começou pai brigar pra lá e pra cá e teve que encerrar o jogo, né? Grande Sérgio Loredo, né? Parabéns.
É, mas, pô, vuvuzela. Mas os pais ficaram bravos de eu gritar campeão. Enquanto eles queriam brigar, eu comecei a campeão, vuvuzela, e aí segue. Mas tá valendo. Não é fácil não, Zé, mas você tem razão, não tem que brigar mesmo. E nós temos que torcer, temos que apoiar essa juventude a praticar esporte, a ficar no esporte, né? A praticar esporte. Hoje em dia é tudo eletrônico, é videogame, é isso, aquilo. Né? Vamos jogar basquete, vamos jogar futebol. Escola, vamos... Loredo, nós temos que ter esporte nas escolas. Tem que ser lei, tem que ser... Escola só pode dar aula se tiver 3, 4 esportes olímpicos. Tem que fazer uma coisa dessa maneira. Senão nós não vamos ter peça de reposição no esporte olímpico, não. É isso aí, não tenha dúvida. Valeu, o Alex Barbosa também. Senhoras e senhores, vamos despedir de José Roberto Lux. Os nossos agradecimentos a Zé Boquinha aqui nos Corneteiros, viu, Zé? Obrigado pela oportunidade. Eu falei bastante, né? Eu falei que precisava de bastante programa, porque tem muito mais história interessante para contar. Causos espetaculares. Mas foi muito legal. Agradeço vocês a oportunidade e quem sabe futuramente a gente volta. É isso aí, Zé. Toda segunda-feira, avise os amigos, agora a gente está aqui. O programa é sempre feito também lá no Restaurante Rosário, lá no estádio, que você conhece. A gente faz o programa ao vivo lá do restaurante. Vamos marcar uma segunda-feira quando as coisas, né, acalmarem aí, para você estar aqui em Bragança Paulista com a gente também, tá bom? Abraço aí a dona Lúcia na retaguarda, né? Fez a maquiagem, a luz, né, a câmera, deixar o Zé tudo arrumadinho aí, tá bom, Zé? Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Valeu, Zé. Valeu, José Roberto Lux. E agora eu deixo vocês, corneteiros, aí para as despedidas. Fique à vontade. Já imaginava que o programa seria longo, porque o Zé gosta para falar. Mas com tantas histórias, não só do Zé, com tanta gente participando, com tantas perguntas, a gente tinha que também, né, trazer essas perguntas aqui do pessoal que está assistindo, muita gente acompanhando o nosso programa, né? Só eu ia falar que o Pelé, eu sou que nem o Pelé, cara. Que ele falou que não dava para saber se o Pelé era destro, se era canhoto. Eu também sou igual, eu chuto ruim com as duas. E olha só. Fala, Silas. Minha próxima pergunta para ele, Loredo, era se ele tinha visto o Mundial do Palmeiras, cara. Mas aí a galera... Era uma boa. Ele tem uma idade avançada, ele deve ter visto, cara. Ele ia confirmar que não tem Mundial, daí o Wagner Neres ia ficar bravo. Ele ia confirmar, cara. Ó, o Alex Barbosa tá dando risada aqui, o Daniel Cowboy tá dizendo, louco, Loredo, não sabia que você era desses. E a Zazá tá dizendo que faria a mesma coisa que eu fiz. Não sei por que vocês foram, o Wagner foi relembrar essa história que ficou no passado. Vocês também, viu? Falta de ter o que fazer, viu, Pepa? Ô, Wagner, ele aprontou isso aí porque devia estar vazio, por isso que ele fez essa bagunça, devia ter 3, 4 pais lá. O Loredo se garante, pô. Isso aí o Loredo é conhecido em Bragança aí como o Maguila de Bragança, aí, pô. Escreveu, não leu Maguila Branco. Ô, Loredo. O Pietro teve que tirar ele da confusão, Silas. Já apertar a espana, Silas. Um abraço para o nosso amigo Morelli aí, ó, que tá prestigiando aí, cara. Grande, Morelli. Esse aí é um sobrevivente. Esse é sobrevivente, cara. Mas algo mais? Não, vamos embora, já deu. Depois dessa aula, cara. Bom, o que chegou aí de perguntas? Nada, né? Thiago Leme, toda a galera junto. Bom, hein? Tava acompanhando aqui, depois a gente vai ver aí, mas foi legal demais, né? Legal pra caramba. Então? Ó, tem uma notícia, Loredo. Tem uma notícia, de última hora. Manda. Mais uma dívida do Corinthians, hein? Foi divulgada hoje, hein? Não pagou FGTS. A coisa tá feia lá, hein? Me fala uma coisa, você e o Melo, vocês são corintianos, né, cara? Vocês seguem mais o Corinthians do que eu, cara.
A gente não tem notícias, cara. Ô, Leandro, notícia aqui também, Leandro. Notícia de última hora também. Pode falar? Qual é? Cara, eu não queria falar, mas vou ter que falar, cara. Isso é bomba. O Palmeiras não tem mundial, cara. O Alfredo Morelli Caco falou justamente isso. Palmeiras não tem mundial. O Zé Roberto Acioli, boa noite, amigos. E o Daniel Cowboy falou que o Loredo treinou com o Expedito Pantera. Quem gosta do Expedito Pantera é o nosso Maloca, né? Ele vai lá com chopeira, chuta com o Expedito Pantera. Ô, tio Luiz. Agora, a última notícia saiu aqui na minha tela, porque tem o pessoal que vai me informando, né? Diz que o Corinthians não vai jogar de noite mais e nem aos domingos, porque tem que pagar hora extra para jogador e ele não vai pagar. Então ele já falou, se for com essa frescura aí, parou. E o Santos está querendo cortar 70% da tropa lá. Não sei se vai conseguir, mas vai brigar. Deu uma loja, acabou de sair. Não, o seguinte, vamos fechar os corneteiros. O diretor está aí no final do programa. E é o seguinte, tá precisando daquele auxílio emergencial aí, hein, galera? O nosso diretor aí também. Vocês estão de brincadeira, hein? Vocês estão de brincadeira aí, ó. Programa hoje estouramos a live e nada com o diretor e ele entra na conta lá todo dia, nada de liberar. Então, Wagner Neri, Silas, Maloca, tio Luiz, Pietro, pô, o auxílio pro diretor aí, pô, senão a casa cai, pô. Eu vou pagar quando o Corinthians pagar. Eu vou pagar quando o Corinthians pagar. Você viu, né, diretor? Pegar os 600 eu tô tentando ajudar, diretor. Eu tô tentando ajudar, mas os caras estão tão duros, viu, diretor? Eu quero fazer escambo. Pode ser escambo? O Wagner desapareceu, foi falar e o que deu? Falou em pagamento, o Wagner foi embora. Valeu, Tilas. Valeu, Maloca. Valeu, tio Luiz. Vou fazer escambo ainda. Valeu. Falou, Wagner Nery. Abraço aí pra Nájila, acompanhando, mandou mensagens também. Show de bola. Um abraço aí, valeu, Ricardo Vieira. Até mais, rapaziada. Fique em casa, hein? Um abraço. Valeu. Hoje não teve academia. Faz a festa da galera aí aqui. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte entre... A vida é como uma série e a gente tem que enfrentar tudo que vem. Valeu, rapaziada.